Na Era do Raso, nós escolhemos a raiz. Bem-vindos à mesa onde as histórias criam alianças e o pensamento forja o amanhã. Começa agora a Sociedade. Este programa só é possível graças aos nossos parceiros que também acreditam na construção de legados sólidos. Contamos então hoje com os nossos parceiros da AX Centro de Treinamento, Agrícola FLC, Imobiliária Tríade e Eco Produtora. Hoje nós estamos aqui então na presença do meu host e também colega Flávio Cassuli. Oi Flávio, tudo bem? Tudo bem. E para que pudéssemos sair do raso, contamos com nada mais, nada menos do que Nádia Cagliari. Nádia, hoje nós vamos falar sobre educação infantil. Trouxemos duas pessoas aqui que entenderam que para educarmos melhor os nossos filhos, precisaríamos reeducar os nossos pais. O tema de hoje, então, é parentalidade. Nádia? Exatamente. Isso aí. Hoje nós contamos então com a presença de duas super convidadas. Gabriela Crestani Pedó, esposa, mãe de 2 filhos, médica pela Unisc, fez residência médica na área de medicina interna no Hospital Santa Cruz e pós-graduação em nutrologia pela Abram em São Paulo. Possui especialização em neurociências, educação e desenvolvimento infantil pela PUC. Também contamos hoje com a presença de Maria Rosa Iorra Camargo, esposa, mãe de 3 filhos, médica psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência e psicoterapeuta da infância e adolescência. Possui Master em Navarro, Espanha, Matrimônio e Família, com atuação voltada para o cuidado integrado da saúde mental e das relações familiares. Gabriela e Maria, sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Muito Obrigada. Um prazer ter vocês aqui com nós. E eu acho que antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre a questão que se volta muito ao tema de hoje, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês, entender um pouquinho mais sobre como começou essa trajetória, essa caminhada que justamente fez vocês chegarem, né, a este ponto que hoje é justamente instruírem os pais a terem mais informação sobre como formarem melhores filhos também. Bom, gente, a minha caminhada ela já não veio assim desde o início, né, da minha formação, voltada para essa área da educação infantil. Na verdade, eu me formei, fiz residência em clínica médica, depois uma pós-graduação, nada a ver na área da educação infantil e trabalhava em UTI, né, UTI, emergência, até eu engravidar. Da primeira filha, eu mantinha tudo. Quando eu engravidei da segunda e ela nasceu, então eu entendi que nesse período eu já estava estudando. Né? Desde a gravidez da primeira filha, no início, quando eu estudava para mim, porque eu achava importante, né? A gente tem tantos projetos aí que a gente se dedica, que nem a gente comentou, e por que não, né, estudar sobre isso? Mas era algo realmente voltado ao meu entendimento, o que eu queria, né, sei lá, saber sobre isso. E as coisas esse estudo foi ganhando gosto, vamos dizer assim, e aí é uma escadaria, né? Porque aí saí, então, desses locais de trabalho, fiquei trabalhando mais realmente em consultório. E aí os cursos se aprofundaram, os livros se aprofundaram, e aí as conversas se aprofundam, né? Os contatos se aprofundam. Então, foi criando realmente passo a passo, assim, degrau por degrau, né? Até estarmos aí falando para outros pais, outras mães também. Uma construção que, com toda certeza, a maternidade também trouxe e foi trazendo para a tua vida cada vez mais forte, né? Exatamente. E aí, quando minha filha mais velha tinha 1 ano e pouco, então que eu engravidei, meio inesperado, aquela coisa, eu lembro que eu falava, nossa, tudo que eu sabia até agora não sei mais nada, porque peraí, que é outro jeito, então é sempre algo novo, né? Legal. Na prática é diferente, né? Na prática a teoria é outra, né? Muito bem. Maria, agora a gente queria conhecer também um pouquinho mais sobre a tua trajetória. Tu também é mãe, né? Essa história que a Gabi tem, ela também foi muito similar contigo? Ou como que foi pra ti esse início dessa caminhada? A minha caminhada é um pouco diferente, sim, né? As crianças não foram necessariamente as motivadoras, assim, né? Da busca. Porque eu já vinha de uma área, né? Dentro da psiquiatria. Da psiquiatria, eu conhecia a psiquiatria da infância e adolescência. Daí, da infância e adolescência, eu entendi que havia necessidade de uma compreensão maior. Fui fazer a parte de psicoterapia da infância e adolescência, né? E com o exercício, a prática profissional, eu fui vendo que é muito difícil cuidar de uma criança sem compreender real o sistema dela, né? Muitas vezes é quase
impossível mesmo dar um cuidado adequado e assertivo para uma psicopatologia da infância sem que a gente consiga compreender a real dimensão desse entorno. Então, chegar na parentalidade, no cuidado, né, da educação parental, foi uma busca através do exercício profissional dia a dia, tendo que... Dentro da psicopatologia, o que eu posso fazer para compreender mais? Compreendendo mais, o que eu posso fazer em relação a esse sistema, né? Então, assim, fui caminhando e acabei na parentalidade, né? Compreendendo que, tendo uma base, compreendendo realmente o funcionamento do sistema, a gente consegue dar um cuidado mais adequado para aquela criança. Então, os meus filhos chegaram, né, no meio dessa situação toda, mas eles não foram os norteadores, a busca não foi necessariamente, embora eu me aproprie e me aproveite muito, né, do conhecimento profissional já dentro facilita de casa. bastante. Facilita pra caramba, mas a busca, ela foi genuína, assim, muito genuína, na busca de um melhor cuidado, num olhar mais adequado, mais amplo, sabe? Para o cuidado daquele paciente que estava na minha frente. Então, isso é que foi fazendo com que eu estendesse e acabei num mestrado de matrimônio e família, né? Mas foi uma busca, enfim, genuína em relação ao cuidado dessa... Sabe que quando tu traz que tu começou estudando, na verdade, os filhos... E depois tu acabou indo entender os pais também. E aí já me vem muito uma fala que, inclusive, minha terapeuta, ela me traz muito disso, né? Que é que, na verdade, as pessoas, elas normalmente... tudo que elas são é formado muito na infância, né? Muito também daquelas questões da nossa personalidade, dos nossos traumas também, né? Então, a importância dos pais, eles têm um papel extremamente importante na criação, na formação deste ser humano, deste indivíduo, né? Que está ali. Como que hoje vocês trabalham isso? Porque, na verdade, um trabalho complementa o outro, né? Como que funciona hoje esta questão de ensino sobre a parentalidade? E o que é, de fato, a parentalidade? Posso te responder a primeira parte da tua Com pergunta? certeza. Tá. Assim, eu gosto muito de metáforas, assim, quando a gente está falando, até para conseguir educar, ensinar de uma forma melhor, né? Eu vejo as crianças como folhas em branco, tá? Então, sim... O que ela vive, o que ela experiencia, né? Os contatos, as relações, vão escrevendo essa história dessa criança. Mas essa folha, né? Ela tem uma gramatura que é pré-determinada. Então, sim, existem características que são genéticas, existem características que são próprias, inatas, né? Temperamentais, enfim, da criança, que a história que vai ser escrita, ela tem uma tendência, existe uma... Quase que como uma instrução, né? Isso, mas eu quero dizer assim, não é completamente livre, porque existe sim uma genética, algo que está envolta nessa vivência, na experiência que a criança vai ter. Mas ela pode ser melhorada pelas experiências ou ela pode ser agravada pelas experiências que a criança vai ter. Daí a gente entra na segunda parte da tua pergunta, que é como se dá essa parentalidade, né? O que vem a ser isso? Na verdade, é exatamente o exercício, né, dessa função que é ser pai e ser mãe, né? A gente estuda tanto para tantas coisas, né, como nós estávamos falando antes, mas para a atividade que seria a principal, que é formar outras pessoas, né? Então, exercer essa função de ser pai ou ser mãe, a gente não tem formação nenhuma. A gente vai no... Como vê? Tem tanta gestão, né? Formação para líderes. Nós estamos o tempo inteiro nos aperfeiçoando para liderar as pessoas, ajudar a formar outras pessoas no trabalho e os filhos acabam ficando... Graduação, pós-graduação, né? Sim. Curso, EAD, de temas, às vezes, que, assim... Né? Mas para aquilo que é realmente o formador social, inclusive, né? Exato. E é o teu filho, né? Também. E qual o maior cargo dele de liderança, se não de um pai e de uma mãe? Né? Uhum. Todo santo dia. E o que para vocês, quais são os principais desafios dessa formação nos tempos atuais, né? De tempos em tempos, o mundo muda. E nesse tempo, o que pega mais? O que é mais prejudicial? O que vocês consideram o grande desafio? Eu acho, e é uma opinião, na verdade, né? A minha principal, assim, o excesso de informação atrapalha um pouco. Tem informação muito bom, né? Óbvio. Mas o que acontece é que a gente conversa bastante, né, sobre isso, e a gente vem vendo que cada vez mais, de fato, os pais estão, que nem tu trouxe, assim, se dando conta
de que a infância não é só a infância, sabe? Que a infância aconteceu aqui, depois se vira, né? Não, o adulto é a extensão daquela mesma criança que, Exatamente. Né? E tem muito amor, né? E carinho a dar para os filhos. Porém, se perdem muitas vezes nesse excesso, nesse mundo que a cada... Bom, a cada clique, tem um curso diferente, tem alguém dizendo que é para você fazer sobre uma situação, Sim. sobre botar o casaco, existem 10. Sobre como você faz comer, existem 10. E aí, o pai e a mãe que têm a boa vontade, né? Mas, às vezes, esse excesso é um desafio. Exato. Né? E o próprio das crianças também, adolescentes principalmente, né? Terem acesso a esse mundo de informação muito aberto, né? Sobre temas que nem deveriam estar muitas vezes circulando na cabecinha deles, né? Não sei. O que mais? Não, eu concordo. O excesso de informação hoje tu encontra informação e teorias para justificar qualquer comportamento, né? Assim, e estratégias validadas, certificadas. Né? Parece que se busca por uma fórmula de bolo, assim, exato, né? Exato. Mas eu vejo que cada etapa, cada tempo tem as suas dificuldades, né? Eu acho que hoje é excesso de informação. Eu acho que a gente tem também pouco tempo de presença real, né? Eu acho que isso tem sido um desafio muito grande. No caso, claro, o excesso da informação seria o maior desafio. Não sei se o maior, eu acho que ela trouxe como mas seria um grande desafio. Mas a pouco da falta de presença também, junto com o excesso de informação. E a solução para isso? Eu diria que a falta de presença, talvez, né? Eu vejo a falta de presença. E eu também me parece assim que os pais, eles, de uma forma geral, se perdem na intenção, assim, de muito afeto, né? Mas se confunde um pouco, assim, o afeto fica muito assim no amor sentimentalista, sem compreender que o amor é um serviço, né? Isso é. Que existe então um exercício de uma função a ser feita dentro de casa, né? Exato. E ali eu acredito que entre essa dificuldade, assim, fica toda mistura, daí excesso de informação entra, daí o pai não está em casa, né? Daí a confundir o que realmente é uma necessidade da criança e o que é um prazer e que eu acho que eu vou né, beneficiá-la com uma atividade ou com um presente, ou com uma viagem, ou com um doce. Enfim, entram muitas situações, assim, né? Mas eu acho que o que eu vejo mesmo é que os pais têm pouca noção do grau de responsabilidade que é criar e formar esse indivíduo. Exatamente. E se perdem nessas intenções. Se a gente tiver uma intenção e diante das dificuldades do dia a dia, dificuldades de qualquer era, se a gente tiver intenção, então, o que eu quero com esse sim que eu vou dar, com esse não que eu tenho que dar, o que eu espero, o que isso vai trazer para o meu filho, acho que a gente volta a ter um rumo quando tu falas em solução. A solução, se eu tivesse, eu estava... né, distribuindo, assim, né, ou assim, ó, tá aqui, tá resolvido. Então, não é uma situação simples, até porque a gente não tem uma... Eu tenho, trazendo uma experiência de vida aqui para isso que tu tá falando, só aproveitar o teu gancho, que o meu pai, na formação dele como pai, ele tinha uma frase muito clássica que marcou a minha vida e que eu considero que me ajudou, né? Agora, se ele estava certo ou não, eu não sei. Na minha concepção, ele estava. E a frase é: homem não chora. Eu considero isso como algo positivo na minha vida por uma questão grave que eu tive particular. Há 8 anos atrás eu entrei em uma depressão profunda, de chorar de manhã, de tarde, de noite, de sentir muita dor física, de sentir dor nos ossos mesmo. Eu busquei ajuda, fiz um tratamento de 1 mês, e, consequentemente, tomei por 1 semana alguns remédios que me anestesiavam. Eu me sentia literalmente anestesiado, eu não sentia nada. E eu busquei um meio alternativo, né, no meio de tudo isso, que foi me isolar, e eu me dei ao privilégio, né, não recomendo que ninguém faça o que eu fiz, né, tô partilhando uma coisa muito particular minha. E eu aguentei no osso, eu senti no osso. Foi difícil, foi muito difícil, né? E eu achei que aquilo ali não ia acabar nunca e que eu nunca ia dar a volta naquilo. E uma das coisas que me marcaram muito foi essa frase do meu pai nesse momento de dificuldade. Homem não chora. E eu, a partir dali, comecei a
tentar compreender o que ele queria falar no sentido de aguentar esse processo. Eu, graças a Deus, dando tempo ao tempo, um dia após o outro eu saí disso e eu escutei, né? Aquilo me vinha toda vez, né? Homem não chora, eu preciso ser homem, tem que aguentar, tem que aguentar. E é claro que homem chora, né? Eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Eu, quando criança, ele falava isso, mas eu não sou homem, eu dizia, eu sou um menino, né? E eu já chorava um monte. Só que isso é uma coisa que me pegou, é uma coisa que me marcou, é uma coisa que eu considero que me forjou. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se eu posso falar isso pro meu filho ou não. Eu considero que talvez ele, numa diversidade da vida, num futuro, ele lembre, poxa, eu preciso ser homem, eu preciso aguentar, eu preciso, né, cumprir o meu papel. Não que eu não chore, mas eu preciso seguir em frente, né? E essa frase me traz essa conotação de seguir em frente, né? De aguentar o tranco. É que a interpretação, né, eu da acho que frase a interpretação é muito pessoal. Sim, essa frase ela pode ser interpretada de né, várias formas. E existem formas, né, da gente ensinar resiliência ou força, determinação, que nem sempre vem por uma frase, né? Ainda mais criança pequena, né? Claro. Exemplo e tudo. Não vem só uma frase, vem todo um porquê daquilo, né? Uma a educação. Interpretação foi uma interpretação positiva. Bonita. E certamente vinculada à relação que tu tinhas com o teu pai. Porque, eventualmente, podia ser um pai com outras características e que o homem não Violentas, chora. talvez, Que era a forma ou- como talvez ele muito via mais- ele Exato, também naquele exato. momento, Também. né? Exato. Não. Claro. Até porque, assim, Flávio, tu trazendo o que tu passaste, né? A depressão é uma situação gravíssima, né? Tu podia falar um pouquinho sobre isso, já que a gente adentrou no assunto. Pode? Que é algo do... Sim, Que tu pode. lida, né? Sim. Não, posso falar? Pode. Tu trouxeste uma situação de uma depressão grave e depressões são graves e tu passou por um período, né, muito doloroso. Enfim, depressões podem ser cíclicas, né, assim, de ter eventualmente ciclos depressivos, mas a gente tem que entender também a depressão como um adoecimento humano, né, e também humano no sentido de neurobiológico, né, não apenas assim emocional. Então, tu poderia não ter saído dessa situação. Sim. E a frase do teu pai não Talvez ter pudesse sido ter ajudado a única... Isso. descer, né? O meu norte, né? Exatamente. Existe uma contextualização disso tudo, né? Tu tinha uma frase com uma referência muito positiva de alguém que era muito mais que uma Que era frase. amoroso, né? essa pessoa. né? Alguém que era Passado. amorosa, então... Mas essa mesma frase, no mesmo contexto depressivo, Negativo, poderia ter sido Exato. me afundado. uma âncora, Claro. né, para numa outra situação. Então, mas eu acho que isso fala da importância, né, dessa presença Masculina. né, masculina e desse pai que era tão forte Isso também, aí. né? Sabe o que me fez me lembrar de uma frase que tu falando nisso, me lembrei, assim, tive uma lembrança agora, que na minha casa, na minha infância, num relógio, assim, de parede que tinha, meu pai colocou, que o meu pai tem uma presença muito forte na minha vida, colocou um recorte de jornal escrito: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. E diversas vezes na minha vida eu me lembro dessa frase, sabe? Sendo que ele nunca parou para me explicar aquela frase, Por ou quê? estou colocando aqui a frase por razão aquela. Mas aquela frase colocada lá, muitas vezes me norteou, né? Legal. Então, assim, ó, tenha uma intenção, Com certeza. porque eu também tinha essa relação nesse aspecto bastante positiva com ele, em termos né, de... Mas como Vem tem como algo essas, bom, né? essas... Teu pai é falecido já? Não, meu Não. pai não é falecido. Presente. Meu Mas pai conseguiu perguntar o porquê dessa frase hoje? Meu pai me dá um sermão em cima dessa frase. Hoje. Mas pra mim é muito claro, assim, eu me espelho muito no meu Sim. pai. Legal. Eu até anotei algo porque me veio em mente também. Eu trabalho com pessoas muito jovens, assim, né? Em média, 20 a 23 anos, assim, eles têm. Eu tenho 28, mas eles são mais jovens. E essa foi semana passada, ou retrasada, nós temos um quadro. E aí, um deles, ele escreveu uma frase que eu acho que ela se encaixa muito no que a gente tá trazendo aqui agora, que é: a infância é um caminho que a gente percorre a vida toda. E quando eu li aquela frase que ele colocou lá, eu pensei, meu Deus, faz muito sentido.
Porque realmente, eu percebo que assim, se tu for pensar, por exemplo, o contexto que o Flávio trouxe, ele é justamente disso. Ele foi uma vivência dele da infância, mas que ao mesmo tempo moldou muito da forma como ele vê e encara as coisas nos dias de hoje, né? E essa questão que tu trouxe também formou muito da forma como tu encarou, talvez, algumas situações durante a tua vida, né? Eu me recordo muito o meu pai também, ele era muito dos sermões, assim, né? Eu lembro que a minha mãe, ela já era mais dura, assim, sabe? Mas o meu pai, ele sempre foi muito do conversar. E aí, quando ele conversava, podia preparar 1h30, assim, Reserva, né? que a conversa ia ser longa, né? Mas, assim, foram momentos que me marcaram muito, porque foram nesses momentos, e eu me recordo de cada um desses momentos. Me recordo das coisas que ele me trouxe, e exemplos que ele me trazia também, e foram coisas que, de fato, em algumas trincheiras, assim, da vida, eu me recordava daquilo, eu pensava, realmente, o que ele falou lá atrás faz sentido. Eu demais isso. Eu via meu pai assim, poxa, ele me forjou pro amanhã. Eu tive essa graça na minha vida. Mas sabe o que eu acredito, assim, essas experiências só fazem sentido porque nós víamos neles o exercício dessa mensagem Do que estava sendo eles passavam dito. a nós. Eles eram um exemplo do que eles estavam falando, exato. né? E tinha Porque muito esse da sermão- presença, né? Exato. Porque esses sermões, assim, hoje a gente sabe, assim, a gente sempre soube isso, embora os pais adorem, né, passar lá toda uma teoria, fazer toda uma, né, horas de... isso pouco fica, né, para uma criança ou para um adolescente, a parte teórica. Mas é o exemplo. Mas o exemplo, a observação cotidiana, né, de como eles de fato se portam, né, como eles lidam com as situações de desafio, como lidam com a sua profissão. Isso, sim, é que traz a estrutura. Né? Exatamente. É esse mimetismo que a gente internaliza, é olhar e seguir como exemplo, né? Exato. E o meu pai não chorava. Sabe que eu me recordo muito, assim, de que o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, assim, em todos os aspectos da vida dele, né? Mas tem uma situação muito específica, assim, que eu me recordo, inclusive, que foi uma vez em que houve uma discussão, assim, dele com uma pessoa específica, enfim, e eu era muito pequena. E eu me recordo que aquele foi um momento que ele teve, assim, um embate muito forte com essa pessoa, só que ele ouvia a pessoa. E eu me recordo, assim, eu consigo ver aquela cena. E a pessoa, assim, discutia com ele, gritava, e ele se mantinha, assim, tranquilo, sabe, ouvindo aquilo. E eu acho que muito da forma como muitas vezes eu vi ele encarando e resolvendo muitas coisas dessa forma tranquila, também hoje me faz muitas vezes dar uma respirada, sabe? E entender que se ele conseguiu chegar e conquistar as coisas que ele conquistou, né, de forma tranquila, serena, tendo sabedoria, poxa, então quer dizer que funciona. Então eu acho que é muito disso também, né? O exemplo, quando tu vê que a pessoa, ela faz, e aquilo que ela faz dá resultado positivo para a vida dela, aquilo se torna um exemplo, eu acho que ainda mais forte, mais eficaz, né? Porque aí eu acho que se torna muito mais do que um exemplo, mas uma referência de vida, um pilar muito forte, né? E para mim eu vejo muito isso, assim, de que muito mais do que essas questões de falas, de exemplos, mas é a pessoa de fato ser uma referência, assim. É uma referência. Uhum. Quando tu falaste ali da infância, né? Essa é uma frase da Lia Luft, né? O chão a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? Isso. E de fato né? A gente, pensando nas minhas metáforas, assim, eu sempre penso num chão, num terreno, enfim, né? E uma casa, né? As pilastras de uma casa sendo construída e depois a gente vai, depois da estrutura, a gente vai para as aberturas, né? Para a parte mais estética da casa, né? Mas o chão é o mesmo. Exato. Né? O chão ali é o mesmo. E neurobiologicamente falando, sim, a fundação para o desenvolvimento toda se dá na infância. Então, é aquela mistura da genética, o ambiente, as nossas vivências, experiências, o ambiente que a gente estava inserido, é que nos forjam, que nos formam. Né? Então, a gente não vai fugir dessa equação. Sim. Exatamente. Sabe que tu falou ali do chão e eu lembrei da questão de desafios, né? Que eu acho que... E tu trouxe também, Maria, de cada geração, cada era, né? Cada era tem E eu acho que uma que a gente vive muito, né, hoje
é que justamente por entender essa questão que a infância, né, os pais têm noção, né, que Exato. ou buscam ter cada vez mais, né, de que é o chão de pisar a vida inteira, e muitos vêm de uma educação extremamente rígida, né, inclusive com violência e tudo, que obviamente é totalmente errado, né, mas a gente sabe que veio disso. Um grande desafio é justamente quando os pais perdem aquela... Eu não quero, e ótimo, que bom, né? Que não queira traduzir transferir aquele tipo de educação, mas aí se vira numa permissividade total. Pode tudo, né? Tudo pode, porque eu não posso contrariar, eu não posso dar limite, eu não posso... A criança não lembrei pode chorar. Mas esse desafio também, Exato. né? Que vem também de uma geração, de uma era. O exercício da parentalidade, ele se dá muito de acordo com a parentalidade que nos foi exercida pelos nossos pais também, né? A gente tem isso como principal. Mas a gente pressupõe, né, que o adulto maduro vai poder discernir sobre aquilo que foi feito e foi adequado e aquilo que foi feito dentro das limitações, né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, muitas vezes, os pais dão até o que eles não têm. Exatamente. Assim, em termos de esforço emocional, né? Isso aí. E se a gente fica, depois de adulto, cobrando ainda algumas faltas, algumas lacunas que a gente entende que deveria ter tido, acho que tem uma boa parte é imaturidade. Com certeza. E entrando nessa parte que a gente falou muito sobre os pilares importantes, né, nessa infância, o que vocês percebem que seriam assim os principais e fundamentais pilares que hoje os pais eles precisam pensar em trabalhar nessa primeira infância, então nestes primeiros anos, né? Eu penso que a gente precisa de 3 grandes pilares. Se eu botando em 3, seria um vínculo, afeto e limite. Tá? Eu acredito que com vínculo, afeto e limite a gente faz um bom caldo. Tá? Né? Um vínculo com uma presença real, né? A criança sabe com quem contar. Afeto, que ela não está... que ela sabe que quem está ali com ela está por ela, está auxiliando ela. E o limite, que é o limite que dá uma relação adequada com o mundo. Exato. Né? Porque é difícil dizer não. Exato. Né? É difícil frustrar. Mas frustrar pressupõe o quê? Que aquilo que a realidade e aquilo que eu espero não combinam. E isso acontece todos os dias na minha vida. Eu acho que na de vocês também, né? Com certeza. E se a gente não consegue fazer isso desde muito novo, a vida cobra, né? A vida impõe, na verdade, isso, né? Só que eu vejo assim... o que eu vejo como grande dificuldade, os pais acham que isso é muito grande, né? E quando a gente fala em frustrar uma criança, a gente diz assim, a goma não é hoje. Né? Que é uma coisa teoricamente simples, se tu for Eu tô pensar, rindo né? porque o bendito dia que eu resolvi dar uma bala de goma pro meu piá. E eu vejo que meus afilhados não têm problema com isso, eu convivo com eles não têm essa afeição pelo doce e pela bala. Mas o meu piá, desde muito jovem, com 1 ano e pouquinho, eu fui lá e resolvi dar uma balinha Gostava pra da ele. balinha. Ele nunca mais esqueceu aquilo. E aquilo, volta e meia, vira uma frustração na vida dele, a ponto de chorar. E aí vai lá, daí vira a recompensa também. A recompensa faz uma boa ação, é uma bala de goma. Isso tá certo? Recompensar, faz tal coisa, né? Coma a comida. Me responde coma tu. o Tudo que almoço. tu fazes, tu tem uma recompensa real e imediata? E boa. O Caramba. que tu fazes na tua vida? Eu faço um monte de coisa A que eu não nível, ganho nada. a nível de doce, quando eu como o almoço, eu como a sobremesa. Ele já se recompensa. Não, Mas assim, na vida não, né? Lógico. entende? Então, é essa a questão. A gente precisa ter esse olhar que olha para além do hoje, né? Seria gerar pequenas frustrações para moldar frustrações maiores. E o Exatamente. próprio da criança também, por exemplo, vai fazer um trabalho muito bonito, né? Às vezes, sei lá, as gurias gostam muito de fazer coisas com papelão e caixa, e eu não posso botar fora nenhuma caixa na casa, é uma briga e tal. E às vezes fazem umas coisas lindas e que legal. E acabou, sim, acabou. Foi pelo prazer de fazer também, Exato, né? exatamente. Porque senão todo trabalho, toda tarefa, tudo que vai fazer vai ter uma recompensa. O cérebro também vai viciando. Na hora que não tiver, o desespero total, né? Mas ao menos dá um parabéns também, né? Sim, Porque Não, no com certeza, contraponto com certeza. Eu digo recompensa material, assim, tem né? pais Vai, abraça, que a parabéns, gente conhece
que não dão nem bola, né? Eu A acho criança vem e mostra uma coisa toda Daí a gente feliz. entra da presença real. Quando tu disse anteriormente assim, tá, eu não consigo ver tecnicamente o que seria essa presença. Isso é uma presença real. Olho no olho e, pô, cara, tu conseguiu, que legal Exato. isso aí. Né? E eu acho que é muito dos pequenos atos, né? E me recorda muito quando a gente fala sobre presença real, porque eu sempre tenho uma vida muito corrida, né? Mas quando eu quero literalmente sim desligar e desacelerar, eu vou nos meus pais, que é onde então tem o meu irmão, que mora ali do lado, e ele tem 3 filhas. Então é impossível não estar ali com elas, não estar presente, né? E, por exemplo, no domingo agora, eu estava lá e aí nós estávamos brincando, tiramos assim uns minutos no final da tarde pra brincar. E assim, a gente saiu pra correr, brincamos de pegar-pega, de esconde-esconde. E por mais que não seja, por exemplo, assim, vamos lá, horas e horas do dia, mas é um momento que tu está com eles. De fato presente, né? Não Porto só, seguro, né? não só de corpo. Porque muitas vezes, assim, ó, eu vejo pais que eles estão em uma sala de estar durante a noite, o filho tá brincando e o filho quer brincar com eles. E eles estão aqui no celular, sabe? E tu não tá presente com o teu filho ali. Não, Né? tá perto, tá no mesmo ambiente. Isso é uma coisa que a gente precisa, né, gritar para as famílias. Isso aí. Não é estar presente, você não Exato. tá presente. Né? Exatamente. E tem uma hora que a criança para de pedir, né? Com certeza. De fato, ela vê E que não- muitas não vezes vem. eu vejo que, assim, há momentos em que se eles tentam chamar a tua atenção e tu não está presente, eles começam a chamar a atenção, de alguma forma. Sim. Né? Então, ou, por exemplo, fazem alguma coisa mais estrondosa, de batem alguma coisa, ou chutar uma coisa, ou começam a falar alto, muitas vezes gritar, né? Chamar atenção, pra de fato ter essa presença. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que as crianças, elas pedem por isso também, elas dão sinais de que elas estão precisando disso de alguma forma, né? E eu vejo que são coisas muito simples. Com as minhas afilhadas, por exemplo, uma delas ela me disse, Dinda, amanhã eu vou na escola. E ela disse, eu queria muito dar uma flor para as minhas profs. Então, ela tem 4 profs e a do meio, então, tem 2. Daí eu falei, bom, então a gente vai fazer isso. E tu não precisa necessariamente fazer uma coisa estrondosa, né? Nós pegamos, sem mentira, foram alguns galinhos de manjericão, que é uma plantinha cheirosa, né? E pegamos um galinho de flor, assim, que tinha uma florzinha cada uma. E eu peguei uma folha de ofício, cortei em 4, enrolei, prendi com um grampeador, colocamos ali dentro. E ela, assim, a alegria delas de poder ter no outro dia, sabe? Aquele buquezinho de flores pra levar pra prof. Sim. E eu tenho certeza que aquilo marca elas, né? Porque são as poucas coisas são que... coisas, assim, feitas. É tão genuíno, é um amor tão... E hoje em dia, infelizmente, às vezes, muito mais os pais do que os filhos... Né, entram num, assim, do melhor presente, do melhor não sei o quê, Tudo do melhor... mais caro, né? Né? E não precisa, às vezes, Como se assim... os cifrões, eles dessem o valor para aquilo, né? Inclusive, exatamente. Tem, como a gente estava comentando antes, assim, tem uma busca por mais desempenho, mais performance, para ganhar mais dinheiro, para fornecer mais coisas ao filho. Exatamente. Né? Quando, na verdade... Volta tudo, dá mais presença. Exato. Até que ponto dá para correlacionar o que a Nádia trouxe da criança, ela querer chamar a atenção de alguma outra forma, quando ela tenta excessivamente atrair a atenção do pai ou da mãe, e ela não tem essa atenção, ou o pai ou a mãe estão mais afastados, mais longe. Isso pode, até que ponto isso está correlacionado a ela chamar a atenção de uma maneira mais rebelde, de se tornar uma criança... Isso precisaria de uma avaliação, né? Não tem como tecnicamente dizer até esse ponto ou aquele ponto. Mas, assim, todo comportamento infantil, ele tem uma função, né? Então, assim, eu converso com criança e adolescente todos os dias, tá? E é muito incômodo ouvir, quando eu tô passando uma orientação em relação a diminuir celular, diminuir tela, né? E quando tu chega em casa, o que tu faz? Eu vou pra TV. Tá, não tem como fazer alguma coisa com o pai, com a mãe? Não, mas o pai também tá na TV. Ou o pai também tá no celular. Sim. Né? Então, eu vejo que isso gera um incômodo ali na família, né? E muitas vezes, sim, a gente tem, então, através dessa função que o comportamento exerce, um chamar a atenção. Mas, obviamente, que a gente não pode também reduzir todo o mau comportamento infantil necessariamente a isso. Então, eu acho que o mais delicado é não cair nos extremos, né? Não é só por causa disso, mas também não é assim, a criança realmente tem um problema psicológico e por isso se comporta desse jeito. Sim. Por isso, essa busca por compreender esse contexto todo, né? Que são vários pilares, Que né? são vários pilares. Mas, basicamente, quando a gente está falando em relação à avaliação infantil, a gente precisa entender a rotina da criança, né? A rotina é dormir, acordar, comer,
horário de higiene, horário de estudo, né? Compreender e ver o quanto os pais realmente estão envolvidos nessa rotina. Presentes, E o né, quão nesse importante dia é a dia, né? ter uma rotina. Cumprir horários. Isso é importante ou dá para dormir mais tarde, algum dia? Tu me complementa aí, mas Sim, é não, uma vamos coisa lá. que sabe muito. A rotina, pensa assim, se a gente, quando adulto, a gente acorda e sabe o que a gente vai fazer, né? Na semana toda, a gente usa agenda, mas a criança não sabe, a criança pequena. Então, ela acorda e é um dia novo. E a imprevisibilidade, para ela, dá uma insegurança. Né? Eu Então, nunca ela... tinha pensado dessa Sim. forma. ela, muito ela acaba sentido. ficando insegura, porque... E nem sempre ela vai te perguntar, Claro. né? Ela demonstra insegurança de outras formas. Então, a rotina para a criança é uma benção, né? É uma maravilha. Claro que vai ter momentos, vai ter... às vezes, eu... Vou falar uma coisa da minha vida pessoal aqui com as minhas filhas. Quando tem os aniversários à noite, por exemplo, que as crianças vão dormir, gente, mais tarde... Esse sair da rotina à noite, para mim, é um caos. Né? Às vezes a gente não vai, às vezes a gente os meus vai. não vão. Né? Depende de quem é, um afilhado, ok? Agora, né? Não desmerecendo a pessoa, mas é Não, que... de forma alguma. Gente, no outro dia, 6 da manhã, 6h15, eu tenho que chamar as de 5, as de 7 anos. Então, assim, já é difícil quando dormem bem, no inverno. Então, assim, ok, de vez em quando a gente sai da rotina. Mas ter a rotina, gente, nossa, e a criança, tu percebe, por exemplo, eu não lembro quem um dia me perguntou a questão do banho. Meu Deus, eu disse, agora, realmente, tem que ficar repetindo. Mas, assim, o horário do banho lá em casa nunca foi um problema, porque sempre foi o mesmo horário. Sim. Então, assim, meio que... Isso. Tu queria, de fato... É que facilita também. A né? rotina, na verdade, ela é como se fosse trilhos de trem, né? Então, ela vai guiando e aquela criança, aquele ser que não sabe o que vai fazer, funciona em cima desses trilhos ao longo do dia, né? Às vezes dá uma descambada no trilho, dá, mas daí no dia seguinte a gente Retorna. já coloca de volta, retorna, né? Então pode ter uma festa, alguma coisa eventual aí que vai sair do trilho, mas existe uma previsibilidade. E nessa previsibilidade, como a Gabi estava falando, sem dúvida nenhuma, diminui a ansiedade e melhora o comportamento, né? Ela não precisa decidir. E é super importante que a gente pense que a rotina é um dever do adulto colocar, né, numa criança. Assim como é um direito da criança ter esse dia organizado por esse adulto. Né? Então, não é simplesmente... Vou deixar Bonitinho. fazer... não é bonitinho, não é querer engessar. Isso é uma das coisas que eu escuto. Às vezes, mas eu não quero engessar o dia do meu filho. Tu não tá engessando nada. Tu tá dando ordem para ele. Tu tá o que é organizando muito o dia dele. diferente. Exato. O que é muito Eu já diferente. ouvi a questão do prender a criatividade, né? Que a criança, ela perde tem a criatividade muitas frases, dela. assim, tem uma do limite, não dá, como é que é? Eu já li essa, não dar limite. Dou limite para a criança, depois tem um adulto limitado. Gente, tem cada Isso é um coisa que as absurdo. pessoas assim, não, então, sabe? Eu particularmente ouvindo isso, me recordo de uma frase que, inclusive, me caiu a ficha nessa semana. Eu tive terapia essa semana e a minha terapeuta, ela me disse, né? Nós estávamos trabalhando um ponto específico, enfim, ela me disse, Nádia, o limite, ele é uma das formas mais significantes de amor dos pais para com seus filhos. Porque quando tu impõe limites, tu tá querendo ensinar para ele que existem algumas coisas que elas não podem ser feitas por determinado motivo, né? E se ele está querendo que tu não faça as coisas que vão te causar algo ruim, é porque ele se importa contigo. Né? Exatamente. Então, só que às vezes como demora até a gente conseguir aprender isso, mas Entender, né? faz muito sentido, né? E pra mim foi algo que ressignificou a forma como eu via muita coisa, assim. Porque muitas vezes a gente tem muito disso, né? Mas eu vou impor limite e vai ficar chateada, vai chorar. Vai chorar. Né? Eu, inclusive, teve um episódio, assim, muito, muito forte lá nos Minha meus irmã pais, fala, por exemplo. Desculpa, Imagina. cachorros latem, crianças choram. Choram. Aham. Você segue o dia. E Tá aí, tudo e aí normal. lá, a minha filhada um dia, ela queria... ela ama, né? Elas amam fazer a noite de cinema. Eu criei, então, um dia específico que sempre que eu vou lá, a gente faz a noite de cinema. Então, elas dormem nos meus pais. Então, a gente coloca um colchão no chão. Elas escolhem um filme e a gente assiste. Então, meus pais, inclusive, dormem conosco lá na sala pra assistir. Todo mundo participa da noite de cinema. E aí, já virou, assim, tradição. E teve um dia que, assim, ó, ela tava se comportando muito mal. E eu disse pra ela, olha, nós vamos ter um combinado. Se tu seguir tendo este comportamento, nós não vamos ter a noite de cinema. Nasceu pra ser mãe, Nádia. E ela seguiu. Não, eu disse, se eu conseguir ser assim quando eu for mãe, eu vou ficar muito feliz. Só que me doeu fazer aquilo naquele momento, porque aconteceu o quê? Ela seguiu fazendo aquilo. E quando ela foi tomar banho, então E ela agora? retornou e ela veio com a mochilinha. E eu disse pra ela,
nós não vamos ter a noite do cinema. E ela me disse, como não? Aí eu disse pra ela, nós tínhamos um combinado. Tu não cumpriste esse combinado, então não vai ter a noite de cinema. E ela começou a chorar desesperadamente, porque, óbvio, é uma coisa que ela gosta. Então, eu vou pra lá somente aos finais de semana, né? Então, eu entendi que aquilo era importante pra ela. Só que, ao mesmo tempo, eu entendi que se eu deixasse com que ela fizesse aquilo e eu continuasse dando aquilo que ela queria muito, ela entender que ela poderia fazer Ela ia isso em mudar. outras situações da vida dela também, né? E aí eu pensei, não, vamos lá, vamos, como dizia minha mãe, aguentar no osso. Só que eu percebi que, por exemplo, depois ela seguiu, ela ficou muito triste, muito sentida. E os meus pais, inclusive, eles me disseram, pá, mas talvez chama ela, né? Tá tudo bem. E eu falei, pai, eu entendo. Só que assim, a minha ação agora, ela pode parecer dura. Só que lá na frente ela vai me agradecer. Agora é difícil. E eu acho que assim, eu digo hoje assim, ó, que ser Dinda é difícil. Eu acho que ser pai e mãe deve ser mais ainda, né? Porque aquilo me cortou o coração. Só que ao mesmo tempo, ela não fez mais. Né? Então é uma coisa que assim, às vezes ela parece um pouco dura, mas a vida é assim. É que a gente também precisa, não digo a gente precisa, mas não se espera a aprovação de uma criança para tomar uma decisão, Exatamente. né? E essa criança às vezes faz um escândalo tão grande que é muito mais fácil deixar fazer tudo porque dá muito trabalho, né? Exato. Dá trabalhão ficar toda hora, né? Assim, e daí que nem tu fizeste muito bem, né? Ó, é uma consequência, eu não tô Isso fazendo aí. chantagem, gente. Exato. É um combinado. Né? Ela teve não tem. a possibilidade de escolha. Isso. Isso né? aí. Num Tu deu próximo antes, momento, né? Exatamente. num próximo momento, ela tem isso como um registro, né? De já ter Isso. passado. Uma das situações que eu vejo muito são pais que se desautorizam, assim, sabe? Agem contra si mesmos, assim, no exercício da autoridade. Por exemplo, pegando esse teu exemplo, tu disse, tá bom, então vamos lá. Da próxima vez, só hoje, porque a Dinda só vem no final de semana. Pronto, a próxima vez que tu fosse cobrar isso dela, ela ia dizer, tá, mas o que ela combina comigo, ela não cumpre? Por que que eu vou seguir o que ela tá me dizendo? Exatamente. Né? Então, eu vejo muito isso no dia a dia. E eu acho que muito mais do que isso também, se for pegar até uma questão mais profunda que eu fico pensando, isso vai ajudando também a formar o caráter da criança. Por quê? Porque combinado é combinado. Com certeza. E quando tu não cumpre o combinado, tu tem consequências. Porque se for pensar, tu vai ter combinado depois na escola, tu vai ter combinados na vida adulta, no trabalho, né? Em relacionamentos, amizades, em tudo. Sim, né? com certeza. Então, eu acho que nas pequenas coisas, eu acho que a gente vai conseguindo criar isso, né? Mas eu acho que faz parte, são os desafios, né? Foi bem. A gente olha muito lá pra frente, sabe? Olha no final, assim, quando for adulto, né? A gente não se dá conta da importância dessa jornada, dessa caminhada. E o quanto é isso que vai moldando, sim, a formação do caráter, o desejo, as vontades, né? A própria educação da vontade, ela se dá na trajetória. Não é depois, quando adulto. Então agora vai virar chaves e eu vou passar a escolher o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, né? Isso não é dessa forma. É lá do início, né? Então, sempre imitando, né? Criança pequena vendo Sim. os pais, o exemplo. Com né? certeza. Às vezes a gente se preocupa também muito em dar muitas... falar muito, ensinar muito verbalmente, né? Explicar. A criança muito pequena, tem que lembrar que o exemplo, ele consolida, né? uma criança pequena, ela não se... vamos botar ali, até os 6 anos de idade, ela não se apropria da mensagem do que está sendo dito, né? Ela se apropria do teu exemplo, claro, né? Do tom de voz, da tua postura corporal ao falar com ela e da tua ação em relação a o que tu queres tu queres orientá-la, né? Então, assim, por isso entram todas essas questões também de parentalidade positiva, não que eu seja uma defensora, nem esteja contra esse olhar, mas eu vejo que muitas vezes a gente olha de um lado muito pacífico e passivo em relação ao exercício, sabe? Conversar muito. A criança não tá nem aí pro que tá Não sendo dito. raciocina ainda, né? Não tem. E a gente vai educando ela, né? Por exemplo, botar o dedo na tomada. Amorzinho, tira o dedo da tomada, né? Não, tu vai lá e puxa a mão da criança. Né? Ela vai entender o perigo de acordo com a tua ação, não com a tua voz doce dizendo pra ela. Tira esse dedo daqui, Pia. Já combinamos. Ai, amor, já combinamos que não se põe o dedo aqui, né? Na terceira vez que tu vem, tu vai pegar a criança eletrocutada. Exato. Então, são essas situações que se a gente conseguisse olhar
com mais clareza, né, para a faixa do desenvolvimento, qual é a nossa função de acordo com a faixa etária da criança, do adolescente, enfim. Acho que a gente tinha resultados um pouco mais eficazes, né? Assim. E aí, com isso, com essa fala, vem uma dúvida minha, que eu até fiquei pensando esses dias, inclusive. Existe alguma... Porque sempre se fala muito, né? Que em determinada fase da vida se molda muito dessa personalidade. Eu acredito que ao longo da vida existem vários momentos, né? Vários ciclos que formam o ser humano como um todo, né? Seu caráter, sua personalidade, enfim. Mas existe um período que ele é mais propenso a isso? Alguma fase, alguma idade, talvez? A gente está formando personalidade... desde que o tempo todo, começa, né, a começar ter as nossas interações, enfim. A personalidade, na verdade, é o filtro que a gente vai fazer as interpretações do mundo, né? Então, isso também depende muito de como a gente foi conduzido, moldado, orientado, né? Claro que daí entra aquilo que eu falei antes, assim, de uma gramatura. Então, a gente tem temperamento, a gente tem características que são inatas e a gente pode melhorá-las ou piorá-las, agravá-las, né? Mas as experiências que nós tivemos ao longo da infância são os principais formadores da nossa personalidade. Claro que a personalidade ela está sempre... tem uma plasticidade assim, em relação à personalidade. Nós podemos ir aprimorando ela, melhorando algumas características, né? De acordo também com nosso grau de maturidade. Mas... falando em idade, né, nós entendemos que o nosso funcionamento se dá por mais ou menos maduro ali em torno dos seus 25 anos de idade, por uma questão neurobiológica. Sim. Né? Então, a gente tem algum tempo, mas não é um tempo eterno, assim, para moldar a personalidade. Né? Legal. E eu vejo que muito do que a gente vinha falando também vai nessa questão de que toda a rotina ela impacta nisso, né? E aí, uma questão que eu fico pensando muito é que hoje nós temos pais que normalmente, principalmente, que eu vejo assim na cidade, né? No interior, que me parece que é uma realidade muitas vezes um pouco diferente, se tem um pouco mais de tranquilidade com relação a essa questão de tempo, né? Mas na rotina que eu vejo muito hoje na cidade, se tem muitos compromissos, muita questão o tempo todo, né? Os pais chegam tarde em casa. Então, qual que também é a importância de, antes de prover, né, este filho, essa criança, também ter este preparo para que tu tenha tempo de qualidade com ele, né? Posso falar um pouco? Claro, por favor. Eu acho que tu tocou num assunto muito bacana de ser falado, que é a gente já está, nós adultos, né, com uma rotina sempre acelerada, e corre, faz isso, faz aquilo, né, e parece que o tempo passa muito rápido. E parece que é uma tendência da gente fazer as nossas crianças estarem assim também, né? É aula de tudo o tempo todo, tem que sair, tem que levar, tem que buscar, tem que não sei o quê. As crianças não param para brincar, assim... Para serem crianças. Brincar na rua, brincar na frente de casa, sabe? Aquela coisa assim, ficar tranquila, sempre o horário, tem que sair, tem que fazer... são muitos compromissos, né? Para a criança, para lidar, para administrar. E isso muitas vezes deixa a criança irritada, cansada. E aí, às vezes ainda... entra na rotina dos pais de dormir tarde. Ah, mas ele só dorme quando eu durmo. Bom, então finja que durma mais cedo, né? Literalmente assim, porque a criança precisa dormir. Eles precisam dormir coitado, mais? Né? Sim. Com certeza. Muito mais? Quanto mais, assim? Ai, até tem, assim, né? De horas, mas olha... Uma criança, claro, dependendo da faixa etária, mas 10 a 12 horas. 12 horas. Né? A criança uma criança pequena, menor, 12, né? Depois, assim, ali tá na faixa dos 4 para cima, a gente pensa em 10 horas, né? Lembrando que ela tem... Poxa, 12 horas, né? Isso é uma questão bem interessante em relação ao tempo de sono. Tem crianças, por exemplo, que estudam à tarde, que os pais dizem, não, mas o meu filho dorme, ele dorme da meia-noite ao meio-dia. Dorme mais até daquela orientação que tu tá me dando, porque tem aulas... Meu pai sempre falava isso. É? Ele não tinha, com certeza, nenhum tipo de conhecimento. E ele estava errado nesse sentido. Não, ele falava que tinha que ir na escola de manhã. Ah, Ele falava, Acorda cedo. sabe? Dormir cedo, acorda cedo. Falava do jeito dele, né? Quem estuda de tarde e de noite é burro. não aprende, não consegue se concentrar. Mas e na ignorância dele de não conhecer tudo, tecnicamente, tudo isso? Sim. Ele sempre dizia, tu tem que estudar de manhã. O cérebro, ele é mais ávido, assim, as novidades logo que quando acorda, na parte da manhã, né? Mas o que eu ia dizer em relação ao tempo de sono é que dormir 12 horas do meio-dia
aliás, da meia-noite ao meio-dia, não é um tempo de sono saudável. Daí a gente tem que pensar que a gente tem uma regulação circadiana, com liberação de hormônios. Biológica, O hormônio do né? crescimento, por exemplo, os picos de liberação se dão entre 10 da noite e 2 horas da manhã. Então, assim, quantas crianças estão fazendo hormônio de crescimento e não dormem de forma adequada? Estão com tela de noite. Então, é toda uma situação que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, sabe? Não é tão estrita assim, né? Então, E junto disso, eu acho que tem uma questão que pouco também se fala, né? De forma mais aprofundada, mas o quanto muitas vezes, não só a questão da qualidade do sono, né? Dessa questão muito dessa atividade paterna e materna junto, mas também a alimentação impacta diretamente nessa questão do desenvolvimento saudável ou não? Como funciona isso? Impacta. A gente já sabe, uma vez se ficava no... Será, né? Será? Mas a gente tem que entender também que agora que está, uns anos, o auge dos ultraprocessados, né? Isso. Muito corante, muito alimento inflamatório. A gente, como adulto, se inflama. Só que a nossa inflamação, ela se dá num cansaço, no mau humor, no ganho de peso, no dor articular. Cada pessoa tem, né? Queda de cabelo, sei lá. Sinais crônicos de inflamação que, em longo prazo, podem dar aí, né? Um infarto, um AVC também, junto com outros fatores, claro, né? Mas há uma inflamação vista de forma microscópica mesmo, né? Orgânica. E a criança inflamada, muitas vezes, não vai ter esses sintomas, né? Então, ela traz sintomas muito mais do desenvolvimento exato. Então, às vezes, assim, a criança não consegue prestar atenção, né? Uma criança agitada, não presta atenção, ela tá com excesso de carboidrato e açúcar, sem fazer atividade física, ou não digo uma atividade nós, né? Mas de correr na rua, de pegar sol, de aquela coisa, né? Mas eu de fato saudável. percebo Impacta mesmo. muito isso, Impacta, que quando elas ingerem muito doce, elas doce, ficam assim, corante, ultraprocessado. Alopram. sabe? Elas ficam assim muito agitadas e é como um todo, assim, falam muito rápido e parece que estão sempre, sabe, pulando e ir pra cá e pra lá. E de fato E não dá, é né? mais aquela Muda coisa na hora. tranquila, né? Elas mudam muito. E assim, aí os imagine hormônios. isso a longo prazo, né? Uma criança que não é uma vez, você deu um bombom, uma coisa, e você observou aquilo, mas que eu a longo convivo, prazo, nossa. né? Todo dia comendo mal, se inflamando. Aí- Exato. E o quanto muitas vezes essa questão, ela pode não só, claro, psicologicamente, mas também biologicamente, né? Porque não é só a questão mental que se forma ali, mas também a questão física. Então, o que me preocupa muitas vezes também é o quanto muitas vezes os pais, eles acabam utilizando muito do doce como a recompensa e se faz o uso disso em excesso, né? E aí a gente não tem só o doce, mas tu tem uma série de carboidratos, de ultraprocessados que Tudo, tu já as bolachas, tem durante a tua rotina. Então, a médio e longo prazo, se não se tem esse cuidado, a gente vai ter cada vez pessoas mais jovens também com problemas de saúde. E né? pega junto aí a questão que envolve diretamente as telas e os videogames, né? Que as crianças estão bem sedentárias. E, de fato, né? Ali pelos 10 anos já há uma tendência a estarem, né? Com sobrepeso e tudo. Então, sim, a questão física, orgânica também, não só mental, né? E eu dei um videogame pro meu filho que tem 1 ano, né? Falando. Isso aí, Pro pai jogar. Pro pai, o pai joga, o filho dorme, o pai... Eu quero contextualizar aqui uma questão minha com vocês, aproveitar o tempo com vocês. Maria, quem é o boi da cara preta? Por que eu pergunto isso? Eu tenho uma mania de cantar desde pequeno pro meu piá, né? Desde que ele nasceu, para fazer ele dormir. Dei muito colo sempre pra ele desde muito pequeno. E isso depois de adulto até hoje, né? Não desgruda. E eu sempre me perguntei, né? Eu tenho essa mania, não sei porquê. Nós conhecemos diversos tipos de música, a gente conhece outras coisas, mas existe uma mania, pelo menos em mim, de cantar músicas tradicionais. E uma delas é o bendito Boi da Cara Preta, que eu me pergunto, poxa, velho, por que eu tô cantando uma música meio maligna, né, pro meu filho? Quem é o Boi da Cara Preta? Eu tô assustando ele, por quê? E aí, esses dias, eu encontrei uma resposta para isso, até compartilhei contigo, eu pensei, pá, interessante. Eu continuei cantando igual, mesmo com essa questão, mas eu consegui contextualizar, consegui uma resposta para isso, eu queria entender, Qual foi a resposta que tu encontraste? De que é importante trazer conotações, né, de histórias infantis em que tenha-se o vilão da história. Sim.
Duas vertentes, assim, que eu te responderia. 2 ideias. Primeiro, que sim, é importante que a criança tenha no imaginário dela muito claro o que é o bem e o que é o mal, desde muito cedo, né? Para que, através desse lúdico, né? Ela possa ir construindo esse imaginário, né? Com esses dois lados, por eles existirem, né? E possa, então... Tu começa com o boi da cara preta, depois tu vai contando... Os 3 porquinhos, vai o lobo mal. mal. As histórias dos cenários infantis sempre têm essa dualidade, e isso é uma coisa riquíssima para o imaginário da criança, que se nós formos ver os filmes atuais, já não é assim, né? Fica tudo meio misturado, o bem pode ser mal, Sim. o mal pode ser bem, então fica uma... Não fica Uma esses clareza, dois lados. assim. Nos filmes atuais, deixa eu só tentar colaborar, existe uma necessidade de explicar por que o mal é mal. Hoje se dá voz pro mal, né? Nos filmes atuais. É uma coisa que hoje eu percebo muito. E eu acho que não tem por que explicar por que o mal é mal. O mal é o mal. Ponto final. Tá errado, acabou moralmente. O bandido é o bandido. Não precisa se explicar a trajetória do porquê ele se tornou um bandido. Ele está errado. Mas Ponto final, fato tem que muito hoje as isso. histórias são mais nebulosas em relação a esses dois lados, Sim. né? Não O fica bem e o tão mal. Não fica claro Tu assim. justifica o mal, né? Tu Eu- acaba eu- justificando ele, explicando o porquê dele é assim. Exato. Eu percebo que nós conversávamos, inclusive, isso em um outro episódio que nós tivemos sobre os filmes da Disney. São esses que eu Muita estava diferença, assim. Eu sinto de... Imagina, eu comecei meu primeiro filme assim, da Disney, que eu senti, nossa, foi Rei Leão, assim. Ou entre os antigos e os atuais, né? Eu vejo muita discrepância, assim, entre um e outro. E tem alguns pontuais. Eu, inclusive, todo final de semana eu assisto filme infantil, né? Pela noite do cinema. Tem Então, uns que são... E eu vejo que, assim, existem muitos filmes que eles deixam justamente isso. Muito assim... Tá, mas o que é o que aqui? Isso aí. E Mas aí... tem uma intenção, né? Existe E aí essa- Sim. o que me preocupa muito é que eu vejo... E aí o que eu queria linkar com outro tema, que é... Eu vejo que as crianças hoje assistem muitos desenhos. Eu vejo que os desenhos que elas assistem é como se fosse uma questão que prende muita atenção. Eu não sei explicar se é a roteirização, a forma como eles são feitos, se de fato eles As têm cores esse também. motivo para prender essa atenção, mas eles se mantêm ali e inclusive eu vejo as minhas afilhadas e eu pergunto e elas chegam a nem me escutar, Não, né? não Porque escutam. eles ficam ali Hipnotizados. muito anestesiados, assim, né? Então, como que trazer essa questão de, ok, eu vou permitir o uso, mas quanto tempo talvez seria o ideal, se sim, se não? E também muito do uso das telas, que é uma questão que eu vejo que, assim, cada vez mais se utiliza e eu vejo que as telas, elas acabam desaproximando as crianças, tirando esse vínculo delas, inclusive não só com os pais, mas com outras crianças também, para ter essa vivência, né? Então, como trazer isso mais de uma forma que seja saudável? E o que é bom também, né? E o que é bom e como porque podemos talvez não seja diagnosticar bom o que é também, aquilo né? que é bom? Exato. Por exemplo, as noites do cinema da Nádia. Mas Ela pode continuar tendo? Mas isso Ou Nádia, corta? nós não vamos tirar a tua noite. Gente, lá em casa funciona, é a noite do... A gente não fala cinema, fala cineminha. Legal. Porque, né? Então, na sexta-feira à noite, também, Legal. a nossa noite do cineminha. A gente vê. A questão das telas, na verdade, que nem a Maria trouxe... E a gente sabe, todo mundo que estiver realmente com o olhar atento vai entender que há um porquê. Exato. Do porquê que as coisas estão sendo feitas dessa Exato. forma. Inclusive, livrinhos e tudo de pintar, se você olha... não existe mais muito uma clareza, né, entre o bem e o mal. Sei lá... tudo está muito misturado, né? Isso Relativizado, confunde a cabeça da criança, né? Mas até ela aprende porque ela libera dopamina mesmo, ela tem, hoje em dia os desenhos têm os cortes muito rápidos e as cores muito vibrantes, né? E isso é tipo uma novidade, a criança fica assim, né? Que nem É o tempo que todo, nem um né? robô. Mas a gente também, né, não precisa, não deve voltar ao tempo das cavernas e não vamos, né? Eu até falei isso lá no fórum, eu tenho lembranças muito legais de quando eu estava. E, de novo, eu acho que talvez não sei, talvez seja uma diferença boa da época passada para agora. A tela era usada para um momento de convivência. Era o ápice. Isso aí. Era uma pipoca, era um não sei o quê. Era junto. especial. Era um tempo. Exemplo, momento do cinema. Isso, hoje é não o era banal, assim o tempo todo, né? Era uma Exato. coisa liberada. Era uma coisa assim. especial, diferente, né? Momento... Exato. Então, não tem Legal. por que não usar da tela para fazer esses momentos. Exato. O problema é que a gente está colocando a tela no lugar dos nossos momentos. Então, tu fica na tua tela ali, ai, que bom, daí eu mexo aqui no meu, e daí ninguém se incomoda e tá todo mundo vendo. E tu sabe que eu percebo que muitas vezes Que é não foda se tem o da tempo, e aí os pais utilizam da tela
para Sim. conseguir fazer as suas tarefas, tarefas, né? pra mim. Então, eu penso que, assim, o que também talvez daria para eles fazerem, para que eles conseguissem, de certa forma, porque eles querem manter as crianças entretidas para poder organizar a casa, fazer Sim, a comida, né? Organizar, enfim, as suas acho que tarefas. Tem duas coisas aí, Nádia. A primeira é que, assim, a criança vai ficar entediada. Uhum. E tá tudo bem. Exato. A Maria sabe, tá aqui para não me deixar mentir. É ótimo, não tem problema a criança ficar entediada. Né? E se a criança, daqui a pouco não tem, vou botar uma tela... Eu não sei, a gente pode... Nossa, Meu as tédio era mães uma aí... enxada pra As mães capinar. tem um envolve a monte criança de... Eu ia falar agora um monte de ideias, né? O que eu fazia muito era abrir os armários da minha cozinha, os vidros tudo pra cima, as panelas ali, e assim, Deixa eu tô brincar, ali... né? Mas dá bagunça. Sim, dá uma bagunça, ter filho É sobre isso. né? E depois você joga tudo pra dentro, quando é maior, Exato. né? Eles já recolhem, mas às vezes a gente não precisa ficar tão preocupada, assim, em dar algo para a criança fazer ou para brincar. Eu tenho uma história pessoal com a minha mais velha, eu não lembro que idade ela tinha, mas eu lembro que eu tinha pego uma tarde a mais, eu ainda fazia de plantão, e aquilo porque eram muitas horas, eu ficava assim, sabe? Eu sou melancólica, né? Né? Minha filha e tal. E sempre que eu saía, eu queria que ela tivesse uma tarde legal com a Tata, e a outra era bebezinho, então, né? A outra não tinha muito mais que... tranquila, né? mais tranquila. E eu propunha sempre uma atividade. Legal. Não era Não é muito legal. Só que eu não sabia. E sabe quem... Não, gente, que feio. Quem me disse isso? Que um dia eu disse, filha, mãe, por que você sempre fica falando o que é pra fazer? Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu falei, Faz sentido. Então, né? Eu só queria que sua tarde fosse muito legal e eu ia propor que tu brincasse Mas de tal. entende que ali tá, e eu vejo que muitos pais fazem isso. Tem uma culpa do pai ou da mãe nesse De momento, de não não estar, estar e fazer uma exato. compensação, né? É, Deveria isso ser poxa, se deveria ser tu, reorganiza a rotina. Não é Exato. possível, nos momentos que for possível, faça diferente, É né? isso aí. Mas muito desse movimento Não, e é total, por culpa nossa. Eu ia dizer, e totalmente 100% movido pela culpa. Porque eu me sentia tão culpada de sair que eu precisava que eu fizesse também, não podia ser a Tata ou ninguém, né? Eu, porque eu sou a culpada, então eu sou a criminosa, eu que tenho que pagar, tenho que propor algo. Então a criança, se a gente deixa elas, é muito mais maravilhoso o jeito que elas brincam. E sabe que eu me recordo muito que, assim, nos momentos em que eu mais tinha isso, na minha infância, porque eu lembro que assim, a gente assistia pouquíssima TV. Era ao meio-dia, quando chegava do colégio. E aí, depois, à tarde, eu era muito de brincar, assim, com os vasos de flor. Eu pegava, assim, a salsa. Eu brincava que era comidinha, sabe? Ai, coisa E fazia muito disso, assim. Eu lembro que, assim, tanto que eu já tinha os meus 8, 10 anos, nós brincávamos de criar casinhas. Então, a gente pegava, que nem o Flávio comentou, né? Era literalmente enxada, assim. Eu me lembrei E porque eu nós tenho íamos duas irmãs, brincar. né? E a gente ia brincar de fazer as casinhas. E a gente, assim, alucinava, né? Pensava, não, ficou tão legal que vai vir um jornal a hora aqui, eles vão fazer uma reportagem da nossa casinha, sabe? E só que a gente, assim, ó, criava algo tão lúdico, tão legal, que aquilo, quando a gente via os pais, chamavam a gente, era tipo, às vezes, 7h30 da Passou o noite, dia 8 inteiro. horas, passou o dia, a gente tava brincando, intertido, sabe? E eu sinto falta disso hoje, assim, porque eu percebo que eles não têm esse momento de, o que eu vou fazer agora? Porque é nesses momentos que eu senti que vinha E a isso. criatividade. Exato. O tédio é o motor da criatividade. Exato. A gente para fazer alguma coisa, para pensar em fazer alguma coisa quando a gente não tem nada para fazer, né? Exatamente. É esse vazio, esse espaço de tempo que faz com que a gente busque algo, né? Exato. E isso as crianças não têm, né? De fato, cada vez menos, né? Muitas obrigações, né? Muitas obrigações. Muitas tarefas. E brincadeira pronta. Isso, e muita tela, tela, em local e tela. que deveria ser de poderia não fazer ser, nada. exato. Né? O que pelo menos Exatamente. poderia ser de não fazer nada, né? E aí me vem um ponto muito importante e que eu vejo que vocês trabalham muito, que é qual que é a importância da brincadeira, da criança brincar, dela interagir, dela ter esse momento de criatividade, né? Qual que é a importância disso para ela na formação dela? Fundamental. É fundamental que a criança brinque. Quando ela tá brincando, ela tá falando do dia dela, né? Ela tá organizando as emoções dela, tá organizando o comportamento dela através de uma brincadeira. Quando ela assume um outro papel, quando ela é a mamãe, quando ela é a criança, quando ela é a cozinheira, quando ela é a tia da creche, né? Quando ela vai circulando por papéis, ela tá se autorregulando, tá se organizando, né? Tá organizando esse mundo real dentro do imaginário dela, né? E isso é fundamental.
Então, a gente não tem mais muito desses espaços, Exato. né? E isso faz muito sentido, porque se agora eu lembro de um episódio, se eu vou lembrando, porque, enfim, eu vejo elas brincando muito. E tem uma outra menina que ela brinca com elas de vez em quando, então ela vai lá. E as duas maiores, então, que é a Larissa, ela brinca, então, com essa menina que mora muito próxima. E elas brincam de mamãe e filhinha. E eu acho muito engraçado, por quê? Porque sempre quem é a mamãe, ela impõe os limites. Então, assim, filhinha, tu não tá te comportando. Ela fala, sabe? E eu vejo que assim, ó, e ela se coloca literalmente no papel. Isso aí. É muito engraçado, isso aí. porque que esses dias eu fiquei observando, eu pensei, meu Deus, como que o fato deles verem muito disso, né, faz com que eles também já entendam como que vai funcionando a partir do momento em que eles forem lá na frente, exercerem esses papéis também, né? E muitas vezes os pais, justamente por não saberem a importância do brincar, a gente vê muito também a interrupção, né? Exato. Vira aqui tirar uma foto. Mas não sei o quê. Tu botou... Às vezes não é um momento de... quer tomar água? Ai, a criança tá tão concentrada, assim, Se ela sabe? tiver sede, ela vai perguntar, né? Tá Deixa tudo ela bem. Brincar um pouco. Porque às vezes não se vê... Não é por mal, mas é porque não se vê que é tão importante, né? Ela não vai tomar água da poça, né? Espera-se. Talvez tomar não tem problema nenhum. Eu comia flores quando era pequena, tá tudo bem. Estamos aqui hoje saudáveis, tá tudo bem. Legal. Gabriela, Maria, vocês comentaram no meio da conversa antes de vocês sobre o fórum. O que seria o fórum? É um movimento que a gente sabe, deu uma estudada por cima que vocês estão fazendo e realizando. Queria que vocês contassem um pouco mais sobre isso. Então, o fórum, né? Começando pelo fórum, então, né? O fórum foi um movimento, foi e é, porque, enfim, do fórum veio muitas outras possibilidades, vamos dizer assim, mas o fórum, ele tem a intenção de amplificar, de poder trazer para os pais, né? Para professores, para educadores, para quem tem real, né, um interesse. Que tem contato, assim, contato com com criança, né? Uma educação sólida, uma educação com bases fortes, né? Sem aquela coisa que a gente estava dizendo antes de ter 10 opções para cada coisa. Não, a gente quer trazer uma educação verdadeira, assim, né? E através dos pais, os educadores, né? Então, o fórum foi esse circuito de palestras. O fórum nasceu, na verdade, dessa inquietude nossa, né? Enfim, conversamos sobre isso, somos mães, somos profissionais, vivemos isso. Então, vemos, né? Dividimos angústias, estamos atentas a uma realidade, né? Então, ele nasce com esse propósito, assim, de realmente ser uma fonte de informação sólida e também de orientação, de formação, né? E que a gente possa, então, fazer em alguns momentos do ano, né? Na nossa região, trazer algo para que seja, em algum grau palpável aqui para o Vale, né? Porque, claro, tem muita informação, tem muita tecnologia. Hoje a gente vai para a internet, vai para o Instagram, vai para, né, o YouTube. Mas a gente entende que é diferente quando é algo real, palpável palpável no sentido assim, eu estou aqui, estou vendo a pessoa ali na frente, né? Presencialmente aqui. Não é só uma rede social, não é só uma rede, não é uma orientação que vem assim perdida. Além. Nós gostaríamos assim que se mantivesse de uma forma realmente presencial, né? Para que as pessoas estivessem realmente envoltas naquele discurso, real, né? assim, naquela conversa com início, meio e fim. E não fique como o mundo é hoje, assim, pincelar um podcast em 6 vezes, ouvir em 6 vezes, escutar uma palestra em 2 dias, escutar uma partezinha de cada. Então, nossa intenção é realmente acaba se tornando mais sólido, né? Construir esse momento mais sólido, de maior aprendizagem. E como que as pessoas fazem para participar do fórum? O fórum, nós tivemos a primeira edição no final de maio. Foi uma só. Foi uma só até o momento, né? Que nos surpreendeu, né? Muito positivamente. Como foi o feedback, o respaldo? Acho que foi muito bom. Por hora, tem sido maravilhoso colher os frutos desse primeiro momento, né? Assim, os feedbacks foram todos muito positivos. Nós tínhamos uma expectativa de que fosse muito bom, mas sem dúvida nenhuma superou as nossas expectativas, assim, principalmente com o retorno das pessoas, né? Reuniram quantas pessoas, mais ou menos? Nós reunimos em torno de 100 pessoas, né? Só que nós esgotamos... Muito rápido. Sabe aquele problema bom? Era um problema, mas problema bom que nós a gente estava feliz também. Nós lançamos ao meio-dia e no final da tarde nós não tínhamos
mais vaga, né? Então, Caramba, assim, que nós legal. tivemos... que discutimos bastante, Muitas, conversamos muito muitas variáveis, né? como o que conduzir fazer, como... isso, mas entendemos que nós tínhamos nos proposto a isso e nós executaríamos o nosso projeto de acordo com Sim. o projeto Ainda mais original. sendo o primeiro Legal. e É. que a gente Isso seguisse, demonstra a né? importância do assunto, né? Sem dúvida. Da necessidade. E a demanda, né? As famílias estão querendo, né? Estão aprofundar preocupadas em, de isso, fato, estão preocupadas. fazer essa formação, se preparar melhor para esse Exato, momento, exato, né? exato. E organizando o fórum, né, Maria, que a gente veio também que com essa ideia, esse projeto do Instituto. Exatamente. Né? Foi, então, o que veio antes, o Fórum e o Instituto. Claramente, veio fórum. uma inquietação nossa Inquietação. antes, nasceu um fórum, do fórum nasce a ideia do nosso Instituto, então, o nosso Instituto de Educação Parental, né? Que tem um propósito de poder cuidar, né? Promover ali um desenvolvimento saudável da infância e adolescência através desse fortalecimento das famílias e de uma parentalidade mais consciente, né? É óbvio que é pautado em ciência, em cuidado, em afeto, né? Não são teorias, né, soltas. São todas fundamentadas dentro da linha de trabalho que nós exercemos, né? E também, assim, muito importante dizer que não somente para os pais, né? Mas para todos que têm contato com a criança, né? Os educadores, né? Os professores também. E eu acho que esse ponto, ele é um ponto que eu particularmente vejo muito importante, que é também, assim, como a sociedade pode se preparar para isso, porque eu entendo que também a criança, ela não sofre somente uma influência dentro do celular, mas também na escola, que é um local onde é que ela está muito presente durante grande parte da sua vida, que é uma parte muito, muito formadora também, né? E aí, o quanto muitas vezes também seria importante que esse aspecto ele fosse também trabalhado para esses formadores, né? Educadores, professores, orientadores também, né? Há algum movimento hoje que vocês percebem que é feito? Qual que seria a importância de trabalhar isso nas escolas também? A importância é imensa, né? Enorme, assim. E eu vejo que as escolas, de uma forma individual, assim, né? As instituições, elas têm, em algum grau, buscado, né? Promover esses momentos de reflexão, de formação de professores. Mas eu vejo que ainda é pouco. É pouco, né? Esses momentos são escassos, ainda diante da demanda, né? Com certeza. Seria hoje muito particular, então, ainda querendo ou não, daquele professor ou daquele ou daquela instituição, educador. né? E acho que é nesse sentido, assim. Mas a nossa intenção é, sim, poder estender, né, essa atividade. Porque a gente entende que a criança, né, a família é a célula principal da sociedade, né? Célula matriz. E, diante disso, nós pretendemos, sim, ser colaboradoras para a formação de uma sociedade mais saudável, acho que seria a palavra. E que dizem, né, que quando a gente forma uma criança, a gente também está mudando o futuro de uma sociedade inteira. Exato. Né? Então, às vezes a gente fala com muito romantismo, né, também, sobre a infância, mas tem alguns países muito desenvolvidos que não é só pelo romantismo em volta da criança, mas há um cuidado tão grande na saúde mental e física na primeira infância, mas o olhar deles é lá na frente, né? Sim. Eu quero ter menos criminalidade, eu quero ter mais respeito, eu quero ter mais na vida dado adulta. interessante em relação a isso. Sim. Eu inclusive, fui fazer uma busca, porque é o que me chama muita atenção muitas vezes, é como muitas crianças elas são afetadas também pelo próprio relacionamento dos pais. Né? Então, eu fui buscar e me assustei muito, inclusive, com o número que é hoje, a cada um pai solo são 6 mães solos, né? Então, de mães solos no Brasil, são em média 11,3 milhões, o que é cerca de 13,5% das famílias brasileiras. Então, é um número muito expressivo. E aí me vem muito, assim, algo importante que é o quão muitas vezes pode ser desafiador, sabendo que muitas vezes em 2 já é desafiador, em uma pessoa só acho que deve ser ainda mais, né? Mas como que talvez essas pessoas elas poderiam buscar ajuda para conseguir ter um suporte melhor para fazer isso, mas também o que a sociedade poderia fazer para dar um suporte melhor para essas pessoas? Porque eu acho que muitas vezes, assim, não se busca suporte porque não se tem recursos, muitas vezes, para isso, né? Então, como que a sociedade também poderia se preparar melhor para auxiliar essas pessoas a formarem melhores cidadãos, melhores, vamos lá, pessoas que estão ali ainda, né, nesse momento tão... A sociedade somos nós, né? Então, exatamente. acho que a gente tem que também
parar de olhar no movimento do outro e entender qual é a nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer, né, em relação a Trazer para si. trazer para si a responsabilidade, porque o delegar, né? Sim, qualquer coisa que você vá criticar ou ver que está errado. Então, é muito difícil, é uma realidade muito difícil, e muitas dessas mães, por serem solo, ainda estão menos presentes, né? Porque estão precisando prover, né? Mais, o sustento dessa família dela e do filho, ou dela e dos filhos, né? Então, certamente, essa mãe conta muito com uma escola, com um turno oposto, né? Então, por isso que nosso olhar também, em algum grau, se estende aos educadores, porque a gente sabe que eles são também responsáveis, não deveriam ser no sentido de que a educação estivesse terceirizada a eles, né? Porque a educação deveria, sim, se dar, né? Desses princípios e valores integralmente pelo pai e pela mãe. Educação formal ali fora da escola, né? Educação matemática, português e tal. Mas a gente sabe que, sim, pela convivência, pelo tempo de ambiência dessa criança numa escola, num turno oposto, acaba que esses profissionais também são formadores, né? Sim. E muitas vezes são a maior presença que a criança tem sem tela, né? É a presença que pode ver que, poxa, passou 6 horas ali, o guri não tá legal, tá, né? Às vezes em casa nem dá tempo. Casos Meu em que filho a criança chega em ela acaba casa ficando o dia imitando todo também, né? Exato. Professores da escola. Tu comentou das tuas afilhadas, né? O meu chega imitando hoje já, com 3 anos. Sim, isso faz parte, né? É isso aí. Não, eles são... E aí, junto disso, também vem um outro ponto que eu até anotei, porque que é a questão dos traumas, né? Eu vejo que muitas vezes há situações, não somente a questão, muitas vezes, da separação dos pais, mas situações desafiadoras que a gente vai passando ao longo da nossa infância, pré-adolescência, enfim, nos quais a gente busca sempre a referência dos pais para buscar uma segurança, né? E aí eu fui buscar informação sobre isso, porque muitas vezes a gente... acontecem as coisas, mas a gente não vai entender por quê, né? E eu venho estudando muito essa questão psicológica também, por trabalhar muito essa parte na terapia. E aí eu fui entender que o trauma, ele se forma, na verdade, quando tu vai pedir ajuda, muitas vezes em diversos tipos de situações, e tu não tem esse respaldo positivo dos pais, tu não se sente seguro com relação a isso, né? E aí, com isso, muitas vezes também se formam, além de pessoas inseguras, mas também pessoas que elas muitas vezes não se sentem amadas, né? Então, como que muitas vezes a gente pode... às vezes, por exemplo, aconteceu uma situação, digamos que assim, no colégio, né? A criança, ela, vamos lá, vou dar um exemplo que acontece muito com os meninos, né? Pá, brigou com um coleguinha. E aí ele chega em casa e aí, ao mesmo tempo que tu precisa trazer segurança para ele, Isso eu tenho né? dúvida. Tu precisa também fazer com que ele, ao mesmo tempo, sinta que esse limite que tu está dando, não quero dizer que tu não ama ele, né? Então, como que ter o equilíbrio nessa parte também, para que isso não se torne um trauma quando tu tem que chamar atenção, quando tu tem que impor também alguma coisa, né? Para mim, é uma linha que se torna, às vezes, muito tênue, assim, né? Eu vou deixar a Maria Rosa Não, certamente sabe. Não, eu só ia dizer que o limite, ele não precisa ser dado no xingamento, né? Com cara feia, com você, assim, sei lá, menosprezando a criança, humilhando, muitas vezes. Quem você pensa que é, que não sei o que, né? Mas ele pode ser que não entenda naquele momento que o limite é um ato de amor, mas ele vai entender, né? Em algum ponto. Mas eu fiquei em dúvida, eu não entendi o que tu disseste em relação a... Também fiquei um pouco na dúvida agora. Eu não entendi. O que eu... Tu começou a falar de trauma e o suporte da família. E aí tu falou da briga na escola. Eu não entendi a correlação. Que é assim... Eu acho, não sei, que ela quis dizer... Não sei, é que eu pensei por um lado... Como assim, não apoiar o que o filho fez, óbvio, dar limite e não traumatizar. Imagino que não xingando, assim, não acho que... Não sei se é isso. O filho se comportou mal na escola, e daí como eu corrijo sem que ele sinta, por exemplo... Laço, porque ao mesmo tempo que tu precisa acolher a dor dele, porque provavelmente vai ter acontecido alguma coisa pra ele ter brigado, né? Talvez ele tenha sido vítima de algo. Acolher ele, mas ao mesmo tempo... Repreendê-lo. Né, impor o limite. Não, o que eu vejo é que a gente entende a situação, valida o que tá acontecendo, no sentido, eu entendo que tu tá irritado, que tu tá triste, que tu tá, né? Porém, existem outras formas de resolver essa situação. Tu ir pra cima não vai resolver absolutamente nada. Tu só externalizou a tua raiva. Uma das coisas que a gente faz muito, e isso é errado, é dizer para as crianças que elas não podem sentir.
como a gente faz para não sentir? Elas vão e devem e podem sentir tudo. A grande questão é o que ela vai fazer com aquilo. E daí a gente entra enquanto adulto espera-se com mais ferramentas, né? Com mais bagagem emocional para poder dizer, olha, nesse momento, tenta essa estratégia, tenta aquela outra, tenta, né? Mas diante do que a Gabi falou, sim, sempre, sem humilhar, sem xingar, sem diminuir, sem, né? Sem sentar também, né? A agressividade em cima da criança. Mas valida o que ela está sentindo, entende o que aconteceu, valida no sentido de, sim, diante do que tu me falou, faz sentido tu ter ficado com muita raiva, mas assim, cara, na hora não vai poder bater. Tu vai ter que chamar a professora, tu vai ter que dizer pro cara tu vai ter que se afastar, tu vai ter que, né? E uma coisa interessante que tu Porque falou, normalmente, Maria, desculpa, o que um pai instrui, né? Dá de volta. Te incomodou, mas te empurrou, sabe que tem uma empurra de volta. interessante Beleza, que e quando alguém te incomodar aqui no trabalho, o que tu vai fazer? Vai empurrar de volta? Jogar da janela aqui da... Mas é que nós adultos, a gente... Eu prefiro não responder essa pergunta. a gente vai usar a nossa bagagem. Exato. Tá, mas qual é a bagagem que a criança tem se a gente não der opções falando? Então, isso que a Maria Elza falou, dá opções, não é errado. Olha, filha, o filho, né? Você pode isso, porque se ela não tiver, ela não tem essa bagagem, né? Então, você dar boas opções para ela ajuda muito, nossa. Exato. Não Sabe esperar que- que ela, tipo, faça alguma coisa legal. Ou eu tenho o exemplo da minha filha, quando eu dizia... eu não sei, não lembro que época que tinha, acho que um coleguinha que brigava mais e tal, e daí a prof, né, conversou com elas, assim, olha, vocês podem se defender, né? Daí ela ficou umas 2 semanas sempre me perguntando, não pode bater, né, mãe? Não pode bater, né? Mas defender, mas se bater, daí ela não, sabe? Então, não, filha, se defender. E aí, o que ela precisava? Eu demorei, assim, a semana... Mas para mim é tão claro, né? Filha, se defender você segura. Se precisar empurrar, você vai embora. Se você vai correr pra prof, sabe? Umas 4, 5 opções. Não pode. Grita, né? Sabe? Mas, assim, daí faltava esse repertório. Porque ela não conseguia entender o que era pra Exato. fazer. Né? E eu percebi muito isso porque aconteceu um caso com a minha filhada. Ela ia pra escola no período da manhã. E aí, à tarde, ela tinha o que chamam de projeto, né? Então, que são atividades. E aí, tinha uma coleguinha dela, que justamente, assim, a coleguinha, ela ficava chamando ela de um outro nome, enfim, bullying, né? Famoso bullying. E aí, ela começou a não querer mais ir pro projeto. Só que ela gostava muito de ir pro projeto. Só que ela tava desistindo de ir por conta dessa coleguinha. E aí, eu percebi, assim, que ela me disse, Dina, eu não quero mais ir lá e tal. E aí eu pensei... Aí tu já sabe que tem algo errado. Eu pensei, mas tem alguma coisa, porque ela gostava muito. Ela sempre vinha animada, entusiasmada a contar, né? Eu pensei, tem alguma coisa. E aí eu disse pra ela, mas aconteceu alguma coisa, assim, que, né, te deixou chateada, que tu não quer mais ir? Ai, pois é, tem aquela coleguinha e tal. E aí o que eu me dei conta naquele momento? Que se simplesmente deixasse por isso, na minha cabeça, ela ia começar a entender que, se acontece uma coisa e eu fico chateada, eu vou desistir daquilo. Por mais que eu goste. E eu fico pensando que, por exemplo, já houveram situações na minha vida que eu fiz, não situações similares a essa, mas em outros aspectos, que eu também fiz isso porque eu tinha aprendido lá atrás, por conta de uma situação, que eu acabei fazendo isso durante toda a minha vida em outras situações, né? Porque é o repertório que tu tens. Exato, exatamente. E aí eu pensei, não, calma, a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu sentei com ela e disse, tá, mas o que tá acontecendo? Aí ela me contou. E aí eu disse pra ela, olha, então o que a gente vai fazer? Tu vai conversar com essa menina. E aí, se ela não parar, tu vai pedir pra ela, por favor, né? O meu nome não é esse, o meu nome é Larissa, né? E se ela não parar com isso, tu vai avisar a prof, né? Continua, avisa a prof. Se a prof não fizer isso, tu vai falar com a mãe, né? E aí, literalmente, sim, resolveu. Deu opções pra ela. Isso aí. Aí ela resolveu. Voltou pro projeto. Tá feliz de novo. Só que eu fico pensando assim, como às vezes algo que pode parecer simples naquele momento, na verdade, se tu não pega o contexto, se tu não te importar muitas vezes com a situação, e tu, tá, mas peraí. Sinal de alerta, né? O que tá acontecendo aqui? E tu não for atrás daquilo, pode, na verdade, formar uma pessoa que vai desistir fácil dos seus sonhos quando qualquer coisa diz assim, não, tu não é boa nisso. Isso né? é presença. É mais uma informação técnica do que é ser presente, né? Tava ouvindo, né? Escutativa, se interessar, se Ouvir interessada, histórias, né? entender. Ouvir. Entender o contexto, né? Buscar, Perceber trazer. que sair do projeto normal, não né? é só assim, tá, não quer mais quero um projeto. mais. Tá, por que não quer? Até ontem gostava, não Exato. gosta mais. Como assim? É estar essa atento. sensibilidade, né? Estar atento, assim.
E eu vejo que criança é muito sobre tu pegar o contexto, né? Tu tem que ir questionando, tu tem que ir perguntando. Porque, assim, eu vejo que a gente, na vida adulta, a gente tem coisas que a gente vai fazendo, padrões de comportamento, né? E se determinada vez, muda alguma coisa, o que aconteceu? Uma coisa aconteceu, né? Então, eu tenho muito esse olhar atento, assim, pra entender que, mudou isso aqui na rotina, mudou isso aqui no comportamento. Mudou por quê? O que aconteceu aqui? E aí, ali, às vezes, a gente consegue descobrir. E eu vejo que, assim, elas sentem muito, por eu ter muito essa escutativa com elas, esse porto seguro, né? Sim. Então, elas conversam muito comigo, assim, sobre o que tá acontecendo, sobre, isso aqui me deixou chateada, isso aqui eu não gostei. Porque elas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muito de algo que eu percebo que falta muito, que é o se sentir seguro. Ter um porto seguro, ter esse refúgio, né? Ter alguém em quem tu confia, Lembra né? dos 3 pilares lá de trás que a gente falou? Vínculo, afeto Exato. e limite. Ou seja, já temos aqui a Nádia, Nádia. o exercício Nádia é uma bela da de uma mãe. parentalidade com a sua Estamos em sobrinha. boa formação. Com as suas sobrinhas. Porque é exatamente isso. O vínculo vai fazer com que ela confie em ti, vai Exato. trazer essa segurança, né? O afeto, ela vai entender que ela vai ser validada, ela pode confiar em ti, Isso né? mesmo. E o limite é dizer, não, você não se comportou bem, hoje não tem Não tem cineminha. cineminha. Exato. Né? E A desses gente três, tá- se você parar pra pensar, vai abrindo os caminhos, né? Muito. Vai da presença, vai Nádia, da... se quiser deixar um apelo aí naquela câmera ali agora, Eu acho que para um futuro pretendente. É muito assim, eu faço isso com tudo na vida, porque como a gente faz uma coisa, a gente faz todas, né? E uma vez eu achava que não, que a gente no pessoal era uma coisa, no profissional a gente era outra, né? E na somos verdade, os mesmos. a gente é uma mesma pessoa, né? Isso é muito da tua família também, tu ser assim, Muito, né? muito. Do pai, O da meu mãe, da tua pai, educação. ele veio muito disso, de se importar, assim, de ouvir. Tá, mas o que tá acontecendo? E Por quê? e né? é um negócio que fica, né? A pessoa não sai do Nossa, trilho, marca, como né? tu disse, ela não sai do caminho. E tu não foi, é natural isso em ti, né? É uma coisa natural, tu nunca conversou sobre isso, não precisou tecnicamente entender nada disso. Isso tá em ti também, né? Eu acho que sempre muito, eu acho que ser pai e ser mãe, eu vejo que é muito sobre tu se importar com o que aquela pessoa tá querendo dizer, né? É sobre se importar, simples. Eu acho que não tem muito mistério, assim, sabe? Sobre como tu Serviço sentir também. isso, como tu fazer, né? É se Servir, importar, Mas né? é o servir, mas é o estar a serviço das necessidades, não dos Isso, desejos. E eu acho que aí é que Tem um ponto. existe Grande um grande ponto, se perdem nisso. Aí meu filho Exato. quer isso. Ele pode querer o que ele quiser, o que ele precisa, Exato. né? O que ele necessita. Então, ali é que tem um... E ainda, aprofundando um pouco mais, o que está acontecendo muito hoje? A sociedade, o mundo digital está te dizendo como mãe o que o teu filho precisa. Exato. E na verdade, não tem. Porque o conjunto de princípios e valores que tu quiseres estabelecer tá dentro da tua família, não tá Exatamente. dentro do mundo. Isso aí. né? E crescemos achando que precisamos de várias coisas, né? Um carro melhor, uma casa melhor, tudo melhor sempre. Isso é uma busca que não tem fim, né? Não acaba nunca. Que, na verdade, se tu for pensar para as crianças, enfim, elas nem entendem isso, né? Não. Se tu vai ver, olha, a questão assim de... como é que se chama aquele... Depois que, quando nasce a criança, enxoval? Não sei. De bebê. Gasta uma fortuna. Gente, não, mas nunca hoje usa em dia, metade das a coisas. lista dos... Não sei por que às vezes tem coisa... Eu não sei o que é. A criança não precisa nem de um terço, né? E eu vejo muito com os brinquedos isso, porque às vezes assim, ó, Aham. se compra assim, meu Deus, muitos brinquedos mais tecnológicos e eles vão brincar às vezes com uma garrafinha, aquelas garrafinhas PETs com 7 grãos, 7 grãos de feijão dentro, né? E daí as crianças voltam da escola com aquilo lá. Elas amam aquilo. Né? Exato. São as coisas mais simples, assim, que são o que eu vejo que mais chamam a atenção, né? Maria, Gabriela, o que engloba o termo parentalidade? Tecnicamente, num contexto geral, o que é a parentalidade? Parentalidade é o exercício da função de ser pai e ser mãe, né? E esse universo que circunda essa atividade, né? A gente confunde muito a parentalidade com a conjugalidade, né? Conjugalidade seria esse exercício do viver a dois, do conjugal, né? E hoje, nós, se a gente parar para pensar, a gente casa sem se apropriar de verdade o que é ser marido, o que é ser mulher, o que é ser esposa. A gente tem filho cumprindo ritos sem se apropriar do papel de ser pai e ser mãe, né?
Então, nós precisamos estar, sim, abertos, dispostos, disponíveis emocionalmente, em termos de presença, em termos de intenção, para o exercício da conjugalidade, né? E da parentalidade. Lembrando que eu entendo isso como um iceberg, assim. A parentalidade, ela é a parte que está acima da água. E a conjugalidade está abaixo, né? Aquilo que aparece no exercício da nossa parentalidade está... o que está submerso, o que está sustentando essa relação conjugal. Perfeito. Né? Então, é claro que existe uma complementariedade entre essas duas funções, né? E quanto mais saudáveis elas forem, elas não precisam ser perfeitas. Saudáveis, eu digo, estamos fazendo dessa forma, vamos corrigir metas, vamos corrigir rotas, Pega um novo rumo. vamos de novo, pegamos o rumo errado, vamos para lá, né? Esse é o exercício, o movimento é o exercício saudável, né? A gente não tem uma linha linear, uma linha linear não dá, né? Uma linearidade, assim, no sentido de não vai ter as suas ondulações, né? Penso que é nesse sentido. E o que dizer de uma forma geral, se possível, para um pai e para uma mãe hoje que não vivem em união, que o pai e a mãe não estão presentes, ou para uma mãe que cria um filho separada, ou um pai que também, por diversas situações, o que dizer, como tentar trazer uma palavra ou alguma coisa que apoie isso? Eu acho que é eles lembrarem a importância que tem a presença e esses 3 pilares que a Maria Rosa falou. É óbvio, né? É visto que é uma situação bem mais difícil por todos os, né, tudo que envolve a falta de tempo e tudo. Mas eu ando lendo bastante e da questão da ordem, de ordenar o tempo, né? E às vezes a gente, na verdade, começa o dia, termina e a gente se atropelou e deixou assim. Então, às vezes, vai exigir que a gente tenta, não digo se organizar rigidamente, mas com intenção, né? De ter esses momentos e buscar. Por que não, né? Esses espaços ou esses convívios de aprofundar, né? Algum assunto, algo sobre conhecimento também. Legal. E eu diria que concordo, né? Concordo, sem dúvida. E os filhos reconhecem a intenção do nosso coração, sabe? Mesmo quando a gente erra, certo, né? E tentando acertar, eu genuinamente penso que os filhos reconhecem a intenção do nosso coração. E a gente vai errar um monte, né? Mesmo tentando Eu acredito acertar. nisso porque eu me lembro disso ainda na minha infância. Eu me lembro de eu sendo castigado por algo, sendo repreendido por algo, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu sabia que era pro meu bem, eu sabia que meu pai me amava, eu sabia que tinha um porquê daquilo ali. E era uma coisa natural, assim, né? E aí depois vinha aquele perdão também, tipo, né? Aconteceu tal coisa, mas tá tudo certo. Isso aí. Pessoal, então gostaria de finalizar aqui então o nosso podcast, e algo que eu sempre gosto é justamente pedir para vocês deixarem uma mensagem, né? Já agradecer a presença de vocês, com toda certeza eu saio daqui com muitos ensinamentos para trabalhar com as minhas afilhadas, futuramente com os meus filhos, se Deus quiser, né? Muito obrigada pela presença de vocês, foi com toda certeza enriquecedora. Saio daqui com muito mais conhecimento, acredito que o Flávio também, com toda certeza quem nos acompanha também, e queria saber qual que é a mensagem que vocês deixam aí para quem tá nos assistindo. Primeiro, a gente quer agradecer, né? Muito obrigada pelo convite, né? Pra gente estar aqui e poder falar um pouquinho, né? É um prazer ter estado aqui com vocês, né? E a mensagem final que eu deixo é sobre termos intencionalidade naquilo que queremos com os nossos filhos. Porque, afinal, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer chegar. Isso aí. Finalizamos com essa mensagem que eu acredito que, com toda certeza, assim como eu, vai fazer muito sentido para a tua vida também. E eu espero que essa mensagem ela também toque e te faça tomar uma ação, né? Depois dela. Então, mais uma vez, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria também de agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, né? Da AX, da Agrícola FLC, da Imobiliária Tríade, da Eco também, que estão junto com nós, nos auxiliando a fazer esse projeto acontecer, né? Flávio, muito obrigada por estar comigo nessa mesa. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí. Nos acompanhe no próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima.